Você sente que sua casa precisa de proteção espiritual urgente? Que existem forças invisíveis tentando perturbar a paz do seu lar? Este vídeo é um clamor de fé baseado no poder do Salmo 121, uma promessa viva de que o nosso Deus não dorme e guarda cada detalhe da nossa caminhada. Aqui, você será guiado por uma oração profética e poderosa, ativando as promessas eternas do Senhor sobre a sua família. Ao meditar com fé neste salmo, você vai declarar em alto e bom som: nenhum mal entrará na minha casa. Nesta jornada espiritual, mencionamos promessas como: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. Salmo 121, versículo 5. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Salmo 91, versículo 7. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Atos 16, versículo 31. Essa oração não é apenas para você, mas para todos que você ama. Deixe agora nos comentários sua declaração de fé com palavras: recebo essa proteção sobre meu lar em nome de Jesus. Compartilhe este vídeo com quem precisa de refúgio, descanso e segurança em Deus. Sua casa está coberta pela palavra, e o céu está em movimento. Se hoje você sente que sua casa precisa de proteção, que sua família está sendo atingida por algo invisível, que o ambiente mudou e a paz foi substituída por tensão, medo ou desunião, então este momento é para você. Esta oração, esta palavra, este vídeo não são coincidência. É o próprio céu chamando sua atenção para um mover espiritual que começa agora, porque Deus está entrando com proteção onde o inimigo tentou semear o caos. O Salmo 121 se levanta como um escudo neste exato instante. Ele declara que o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. Isso não é apenas poesia bíblica, é uma realidade profética. Deus está se posicionando ao seu lado. Ele está te envolvendo com a sombra da sua presença. E tudo aquilo que estava em movimento contra a sua casa será interceptado pela luz da verdade. Você não chegou aqui por acaso. Sua alma está pedindo socorro, e o céu já enviou a resposta. Quando o salmista diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele está verbalizando o clamor de milhares de corações que hoje, como o seu, estão aflitos, tentando proteger os filhos, manter o casamento em pé, sustentar a fé em tempos sombrios. E a resposta vem firme: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Essa não é apenas uma oração de proteção, é um ato de guerra espiritual. É o momento em que você se posiciona como sacerdote e sacerdotisa do seu lar, dizendo: aqui não. Na minha casa, nenhuma força do mal vai prevalecer. E não se trata de palavras humanas, mas de promessas eternas. A palavra de Deus afirma: o Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. Hoje começamos uma jornada de fé, e não estamos sozinhos. A nuvem da presença de Deus se move sobre sua casa. E onde o Espírito do Senhor está, o mal não tem espaço. Sabe aquelas noites de insônia? As brigas que surgem do nada? O medo inexplicável que toma conta de alguém da família? Isso não é normal. Isso é espiritual. Mas hoje, pela autoridade do nome de Jesus, nós nos posicionamos. A proteção de Deus será ativada com poder. Nada que foi planejado contra o seu lar vai prevalecer. Você está entrando numa atmosfera de proteção sobrenatural. Esta não é apenas mais uma mensagem. É um manto sendo liberado. Enquanto você ouve, algo começa a mudar no ambiente. Não se assuste se começar a sentir paz, lágrimas, calor, arrepio. É o Espírito Santo fazendo morada. Porque o que Deus quer não é apenas te proteger por um momento, mas estabelecer um novo padrão de segurança sobre a sua casa. Hoje, o que o inimigo tentou usar para separar, Deus vai usar para unir. O que parecia maldição será revertido em bênção. Onde havia brecha, haverá muro de fogo. Onde havia medo, haverá fé. E isso não depende da sua força. Depende da sua decisão de confiar e declarar: eu e minha casa estamos debaixo da proteção do Altíssimo. Agora, digite nos comentários sua declaração de fé. Pode ser: o mal não entra na minha casa. Ou:
Salmo 121 está ativado sobre minha família. Essas palavras têm poder. Elas ativam uma atmosfera de fé. Elas firmam um decreto no mundo espiritual. E o céu responde quando a fé se manifesta. Está preparado para ver sua casa transformada em refúgio? Então, respire fundo, porque o que vem a seguir não é apenas oração. É escudo, é resposta, é presença. E onde há a presença de Deus, nenhum mal pode permanecer. Você já percebeu como de repente o ambiente em casa muda? O clima pesa, o silêncio se torna incômodo, os sorrisos somem e surgem brigas por motivos pequenos, palavras duras que ferem mais do que deveriam. Às vezes, isso vem acompanhado de insônia inexplicável, doenças recorrentes, sensação de opressão, medo repentino, confusão mental. Esses são sinais. Sinais de que há uma batalha espiritual acontecendo dentro do lar. O mundo espiritual é real. E quando a Bíblia diz em Efésios 6:12 que não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, ela está nos alertando que muitas das guerras que enfrentamos começam em dimensões invisíveis. O inimigo não quer apenas atacar você. Ele quer atacar o ambiente onde você vive, onde você ama, onde você ora, onde você tenta descansar. A casa foi feita para ser refúgio, mas quando o mal encontra brechas, ele transforma esse espaço em campo de batalha. E uma das estratégias mais comuns do inimigo é justamente essa: agir de maneira sutil, sem ser percebido, desgastando os relacionamentos, interrompendo a comunhão, minando a fé aos poucos. O objetivo dele é claro: dividir para enfraquecer, confundir para dominar, perturbar para impedir que o Espírito Santo se mova livremente no ambiente. Por isso, precisamos estar atentos. O mal não entra na sua casa com tridente e fumaça. Ele entra em forma de indiferença, de orgulho não resolvido, de mágoas acumuladas, de rotina sem oração, de distrações que roubam o foco do essencial. Ele se infiltra em brechas emocionais e espirituais que, quando não são fechadas, se tornam portais de opressão. Mas a boa notícia é que Deus nos deu autoridade para discernir e fechar essas portas. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E quando você começa a perceber esses sinais e toma a decisão de confrontá-los com oração e vigilância, o céu se movimenta a seu favor. O Salmo 121 declara que o Senhor te guardará de todo mal. Não de parte do mal, não de um tipo de mal, mas de todo mal. Isso inclui o espiritual, o emocional, o físico, o invisível. Só que essa proteção precisa ser ativada com consciência, com fé e com posicionamento. Não adianta declarar que nenhum mal entrará se as portas continuam abertas. É hora de olhar com olhos espirituais para sua casa, de caminhar de cômodo em cômodo perguntando: o que precisa sair daqui? O que está roubando a paz do meu lar? O que está alimentando contendas, afastando o Espírito Santo, bloqueando a voz de Deus? Quando você começa a discernir os sinais, você começa a agir com autoridade. E essa autoridade não vem da sua força, mas da palavra. Vem do nome de Jesus. Vem da verdade liberada em oração. Hoje, sua casa pode ser restaurada, mas antes de tudo, ela precisa ser limpa espiritualmente. Não ignore os sinais. Eles não estão aí para te assustar, mas para te alertar. Porque a maior estratégia do inimigo é convencer você de que está tudo normal, quando na verdade está tudo comprometido. Mas agora você sabe. E saber é o primeiro passo para vencer. Hoje, Deus está abrindo os seus olhos. E se você crer, Ele vai começar a agir nos detalhes. A paz vai voltar. O ambiente vai ser purificado. A presença dele vai se tornar palpável outra vez. Porque a casa onde ele habita, o mal não prevalece. Existem guerras que você nunca vai precisar lutar, se for alguém que ora antes que o problema chegue. A oração é a blindagem invisível que protege o que você não pode vigiar o tempo todo. E quando falamos de família, estamos falando de algo sagrado, valioso, profundamente visado pelo inimigo. Por isso, proteger sua casa em oração não é apenas um hábito bonito. É uma urgência espiritual. Deus quer que você entenda hoje.
Há coisas que só são evitadas quando são cobertas. E a cobertura da oração tem o poder de criar um escudo de luz ao redor daqueles que você ama. Isso não é misticismo, isso é palavra. O Salmo 121 afirma que o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Isso é proteção total, é vigilância contínua, é cuidado permanente. Mas muitos deixam para orar só depois que algo ruim acontece. Só buscam proteção depois que o laço se armou, depois que a enfermidade bateu a porta, depois que o filho se desviou, depois que o casamento estremeceu. E ainda assim, Deus na sua misericórdia responde. Mas há algo mais elevado, mais sábio, mais poderoso. Orar antes, proteger antes, declarar antes, clamar antes. A oração diária é como o alarme espiritual que impede a entrada de tudo o que não vem de Deus. Quando você ora por sua casa, você está dizendo ao céu e ao inferno: aqui, quem governa é Jesus. Quando você menciona o nome dos seus filhos, do seu cônjuge, do seu lar em oração, você está traçando um círculo de autoridade que o mal não pode atravessar sem esbarrar na promessa de Deus. A urgência está em perceber que vivemos dias maus. Dias em que os valores estão sendo destruídos, em que o relativismo tenta se infiltrar até dentro de casa, em que distrações substituem a comunhão, em que a ausência de oração se tornou normal. E é exatamente nesse tempo que Deus está levantando sentinelas, homens e mulheres que vigiam espiritualmente sua família com autoridade. Não importa se você é o único da sua casa que ora. Comece você. Assuma o papel de intercessor. Porque quando um justo se levanta, Deus começa a agir. Você pode ser a ponte entre a destruição e o livramento. A sua oração pode impedir um acidente, pode fechar uma porta errada, pode evitar um diagnóstico ruim, pode quebrar uma maldição que vem de gerações. Você tem mais poder do que imagina quando dobra os joelhos e clama com fé. A oração cobre o que você não pode controlar. A oração vai onde você não pode ir. A oração protege enquanto você dorme. Fala quando você está em silêncio. Age quando você não sabe mais o que fazer. E quando essa oração é feita com base na palavra, ela se torna uma bomba espiritual contra toda seta invisível. Hoje, Deus está te chamando de volta para esse lugar de autoridade. Não deixe mais sua família exposta. Não se conforme com os pequenos conflitos, os pequenos desvios, os pequenos sinais. Eles são avisos. É hora de fechar as brechas, de levantar muros de intercessão, de declarar todas as manhãs: Senhor, cobre minha casa com teu sangue, livra do mal e guarda a entrada e a saída de cada um que vive aqui. Porque o Senhor não dorme, Ele não se cansa, Ele não tira folga, mas Ele age onde há fé. E se você hoje se posicionar, o céu vai se mover. Seu lar será um território de paz. Seu quarto será um lugar de descanso. Sua cozinha será altar de gratidão. Sua sala será ponto de encontro com o Espírito Santo. A oração transforma qualquer espaço comum em território sagrado. Os ataques mais perigosos contra a família não são os mais óbvios. O inimigo raramente chega gritando. Ele se infiltra sutilmente, quase invisível, usando meios comuns para semear confusão, afastamento, frieza espiritual e divisão. E se não estivermos atentos, podemos nos acostumar com ambientes espiritualmente doentes, achando que tudo é apenas uma fase ruim, quando na verdade é uma investida silenciosa para destruir o lar. O primeiro sinal desses ataques sutis é a perda da comunhão. Quando a oração em família se torna rara, quando a palavra já não é mais lida em conjunto, quando os encontros na mesa viram silêncio ou distração diante de telas, algo já começou a ser desconstruído. Não é apenas rotina, é desconexão espiritual. O laço da unidade começa a ser enfraquecido ali. Depois vem o afastamento emocional. Palavras que antes curavam agora machucam. Gritos tomam o lugar do diálogo. O amor que unia passa a ser desafiado por mágoas acumuladas, ressentimentos não tratados, orgulho disfarçado de razão. O perdão já não é mais fácil. As feridas se tornam argumentos. E enquanto todos continuam morando sob o mesmo teto, a alma da casa vai se distanciando.
O inimigo também ataca por meio da normalização do mal. O que antes escandalizava agora é consumido como entretenimento. As séries, músicas e conteúdos que entram pela tela trazem mensagens que minam os valores bíblicos, relativizam o pecado, exaltam a rebeldia, zombam da fé. E quando isso passa a ser parte da rotina, o ambiente espiritual da casa começa a se intoxicar. Outro ponto crítico é o enfraquecimento da autoridade espiritual. Pais e mães deixam de orar com os filhos, deixam de ensinar a palavra, deixam de exercer o papel profético no lar. A voz que antes abençoava, agora se cala. O ambiente onde havia clamor agora é preenchido por pressa, frustração e cansaço. A casa que era altar vira apenas dormitório, e o inimigo avança. Esses ataques são reais. Eles têm propósito: enfraquecer a base da sociedade que é a família. Porque se o inimigo desestrutura o lar, ele desestrutura gerações. Por isso, o discernimento espiritual precisa ser despertado. A vigilância não é paranoia, é proteção. O Espírito Santo nos alerta para aquilo que está corrompendo nossa paz. Ele revela o que está por trás das brigas constantes, do esfriamento, da falta de alegria. E ele nos dá sabedoria para agir. A boa notícia é que tudo isso pode ser revertido. Quando a luz da palavra entra, as trevas recuam. Quando um coração se levanta em oração, Deus ouve e age. Mas é preciso coragem para reconhecer que há ataques, humildade para admitir as brechas e fé para se posicionar. Não adianta apenas desejar mudança, é preciso tomar atitude espiritual. Hoje você pode começar uma reviravolta. Não importa o quanto o ambiente da sua casa foi afetado. A presença de Deus ainda pode ser restaurada. O altar pode ser reconstruído. O amor pode ser reacendido. A paz pode voltar a habitar. E tudo começa quando você diz: eu não aceito mais a presença do mal aqui. Este lar pertence ao Senhor. Declare agora nos comentários: minha casa é território de Deus. E continue firme nessa jornada, porque a libertação completa está sendo construída. Existe algo poderoso que muitas vezes ignoramos. A presença de Deus não é apenas um conceito espiritual abstrato. Ela é um ambiente. Quando o Salmo 121 declara que o Senhor é a tua sombra à tua direita, não está falando apenas de proximidade, mas de cobertura constante. É como se Deus dissesse: eu estou tão perto que onde você estiver, minha proteção se projeta sobre você e sobre tudo o que está ao seu redor. A sombra de Deus é mais do que proteção. Ela é presença constante. Um lugar onde o inimigo não pode tocar, onde a paz não pode ser roubada, onde a alma encontra descanso mesmo quando o mundo está em caos. E essa sombra se estende sobre a sua casa, sobre sua família, sobre os cômodos, sobre cada pessoa que cruza a porta do seu lar. Mas essa presença precisa ser cultivada. A presença de Deus não habita onde há apenas religião, mas onde há fome sincera, honra e rendição. A casa onde o nome do Senhor é invocado com reverência, onde há louvor em meio à luta, onde há oração mesmo quando o cansaço bate, essa casa se torna território sagrado. E quando a presença dele está presente, a sombra da proteção cobre tudo. Pense na sombra de uma árvore robusta em um dia escaldante. Quem está debaixo dela sente alívio, frescor, segurança. Assim é a presença do Senhor no meio de uma família. Ela não elimina os desafios, mas protege do desgaste, sustenta no meio da prova, impede que os ataques invisíveis tenham efeito. Muitos lares hoje estão secos porque perderam a sombra. A correria da vida, a distração com as redes, a falta de tempo para Deus, tudo isso afasta a presença e, com ela, a sombra que protege. E é aí que o mal encontra brechas. Mas hoje, Deus está chamando você para restaurar o ambiente da sua casa, não com força humana, mas com presença espiritual. A sombra do Onipotente repousa sobre aqueles que escolhem morar perto dele. Isso exige entrega. Requer decisões simples e diárias. Desligar a televisão e fazer uma oração juntos. Substituir o murmúrio por gratidão. Separar um momento do dia para ler um versículo em família. Não se trata de ritual, mas de relacionamento. A presença se constrói na constância.
Quando você faz da sua casa um lugar de honra a Deus, Ele faz da sua casa um esconderijo contra o mal. O inimigo pode até tentar se aproximar, mas encontra resistência, encontra luz, encontra anjos posicionados. Porque a sombra do Senhor não é apenas poética, é real, é poderosa, é escudo invisível que repele todo ataque. Hoje, faça um compromisso com a presença. Decida que a sua casa será conhecida como um lugar onde Deus habita, onde há sombra de paz em meio ao calor das crises, onde há refrigério mesmo nas tempestades, onde o mal não se acomoda porque a atmosfera está cheia da glória do Senhor. Declare agora: minha casa está debaixo da sombra do Altíssimo. E continue firme, porque nos próximos capítulos vamos liberar declarações proféticas que vão fortalecer essa cobertura espiritual e firmar o território da sua fé. As palavras têm poder. O que você declara com fé no ambiente da sua casa molda a atmosfera espiritual. A Bíblia nos ensina que a morte e a vida estão no poder da língua. E muitos lares estão espiritualmente enfraquecidos não porque faltam orações longas, mas porque faltam palavras certas sendo liberadas com autoridade. Hoje é o dia em que você vai mudar o ambiente do seu lar com declarações proféticas. Não com repetições vazias, mas com afirmações que carregam fé, convicção e alinhamento com a palavra de Deus. Imagine agora que cada palavra que sai da sua boca é como um tijolo espiritual que ergue muralhas de proteção ao redor da sua casa. Você não está apenas falando, está construindo. Comece a declarar com ousadia: minha casa é lugar de paz. Essa frase simples, mas cheia de verdade, expulsa toda a energia de conflito, toda a presença invisível que alimenta a discórdia. Diga com fé: neste lar reina o Espírito Santo. Isso não é apenas um desejo, é uma aliança. E onde o Espírito está, não há espaço para o medo, a opressão ou a divisão. Declare sobre seus filhos: eles são protegidos pelo sangue do Cordeiro. Nenhum mal os alcançará. Não espere que algo aconteça para reagir. Antecipe-se com fé. Use a sua voz para criar um escudo profético em volta daqueles que ama. Diga: o inimigo não tem acesso à minha casa. Você não está apenas expressando sua vontade, está ativando a palavra que diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Essas declarações não têm efeito mágico. Elas têm efeito espiritual. E quando nascem da fé, movimentam o mundo invisível. Anjos são enviados. Muralhas espirituais são erguidas. Brechas são fechadas. E o ambiente começa a ser transformado. O que antes era tensão, se torna descanso. O que era medo, se torna fé. O que era contaminação, agora é purificação. Use também a autoridade que há no nome de Jesus. Declare: em nome de Jesus, toda influência maligna sobre a minha família está quebrada. Essa frase, quando dita com fé, ecoa como um decreto no mundo espiritual. Ela não apenas repele o mal, mas reposiciona a sua casa sob o senhorio de Cristo. Diga: minha casa está selada pelo Espírito Santo. Essa declaração não é simbólica, ela marca um território espiritual. Se você nunca fez isso antes, comece agora. Vá de cômodo em cômodo e declare em voz alta. Faça da sua voz um instrumento profético. Liberte bênçãos com suas palavras. Não importa o que os olhos naturais veem. Declare com base no que o céu diz. Porque a fé vê antes de acontecer. E o que você libera em fé se torna realidade com o tempo. Agora, comente aqui embaixo: hoje eu declaro: nenhuma maldição permanecerá no meu lar. Ou: minha casa é território de Jesus Cristo. Suas palavras ativam realidades. E quanto mais você declara, mais o inimigo perde força. Se prepare, porque no próximo capítulo vamos liberar uma oração profética que selará tudo o que foi declarado até aqui. O ambiente já está sendo transformado. Agora, vamos clamar com autoridade para que o céu se manifeste plenamente. Senhor nosso Deus e nosso Pai, hoje nos colocamos diante de Ti com reverência, com temor santo e com plena certeza de que o Senhor é escudo e fortaleza. Clamamos com toda a nossa alma. Cobre a nossa casa com Teu manto de proteção. Não há abrigo mais seguro do que a Tua presença. Não há muralha mais firme do que a Tua palavra.
Por isso, invocamos agora o nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus Cristo. Pai, visita cada ambiente do nosso lar. Entra na sala e expulsa todo espírito de contenda e frieza. Passa pela cozinha e remove toda raiz de miséria, escassez e murmuração. Vai aos quartos e limpa toda a influência maligna que tenta roubar o sono, a paz, a alegria. Visita o coração de cada filho, de cada mãe, de cada pai, de cada cônjuge. Onde houver brecha, Senhor, sela com teu sangue. Nós declaramos com fé e autoridade: nenhuma seta do inimigo prosperará contra a nossa casa. Nenhuma maldição terá efeito sobre nossa descendência. Nenhuma palavra contrária será enraizada aqui. Porque a tua palavra diz que o Senhor guardará a nossa entrada e a nossa saída, desde agora e para sempre. E nós cremos. Cremos mesmo quando não vemos. Cremos mesmo em meio à dor. Cremos porque o Senhor é fiel. Espírito Santo, toma o controle deste lar. Invade com teu perfume. Que toda presença estranha ao teu reino seja dissipada agora. Que a paz do céu invada como um vento suave. Que as lágrimas represadas sejam enxugadas. Que os gritos se transformem em louvores. Que o silêncio pesado se converta em presença doce. Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo. Tu és o dono desta casa. Cobrimos com oração os nossos filhos, sejam pequenos ou crescidos. Que o inimigo não tenha legalidade para tocar neles. Que eles sejam guardados nos caminhos, nas amizades, nos pensamentos, nas decisões. Declaramos que eles terão discernimento, sabedoria e temor do Senhor. Eles não serão confundidos, não serão aprisionados, não serão destruídos. Eles são herança bendita, selados pelo alto. Oramos pelo casamento, pelos relacionamentos, pela unidade. Onde houver mágoas, pedimos cura. Onde houver orgulho, pedimos quebrantamento. Onde houver distanciamento, pedimos reconciliação. Que o cordão de 3 dobras não se quebre. Que haja renovo, respeito, amor restaurado. Que o lar seja novamente um lugar seguro, onde o afeto floresce e a fé se fortalece. Senhor, cobre também nossa saúde. Toda enfermidade que tenta se alojar no corpo ou na mente, que caia por terra agora. Declaramos saúde plena, vida abundante, cura sobrenatural. Que as forças sejam renovadas. Que os diagnósticos se transformem em testemunhos. Que os remédios sejam apenas transição para a manifestação completa da tua restauração. E por fim, Pai, levantamos um altar de gratidão. Mesmo antes de ver a resposta, te agradecemos, porque sabemos que já estás operando. Te agradecemos pela proteção que nem percebemos, pelos livramentos que nunca soubemos, pelas guerras que venceste por nós no oculto. Tu és o Deus que guarda, o Deus que age no secreto, o Deus que sela com fogo e misericórdia. Hoje selamos esta oração com fé. Cremos que a tua proteção está ativada sobre nossa casa e declaramos: nenhum mal entrará, porque esta casa pertence ao Senhor Jesus. Muitos acreditam que a vitória espiritual se resume a um momento de oração intensa ou a uma visitação do Espírito Santo em um culto. Mas o que mantém o inimigo do lado de fora, dia após dia, é a constância. A disciplina espiritual é o que fecha as portas que ele tenta abrir de forma sutil e insistente. Não se trata apenas de orar quando tudo dá errado, mas de manter o hábito de permanecer com Deus quando tudo parece estar em paz. A verdade é que o inimigo trabalha nas rotinas esquecidas. Ele se alimenta da negligência, da ausência de vigilância, da vida espiritual adormecida. Uma casa pode ser protegida por uma oração poderosa, mas é guardada por uma rotina de disciplina espiritual. E essa disciplina começa com decisões simples: acordar e consagrar o dia, ensinar os filhos a orar, colocar a palavra como prioridade antes das vozes do mundo, rejeitar tudo o que contamina a mente e o coração. O que entra pela porta da sua casa influencia o ambiente. O que você assiste, ouve, lê, permite. Tudo isso ou alimenta a presença de Deus ou abre uma brecha espiritual. Manter a porta fechada ao inimigo não é viver com medo, mas com consciência. É saber que tudo comunica, tudo planta sementes e que você é o guardião do solo da sua casa.
A disciplina espiritual também exige firmeza nas pequenas decisões. Escolher perdoar rápido para não deixar a mágoa criar raiz. Escolher o silêncio na hora da ira para não abrir a porta para o espírito de divisão. Escolher desligar a tela para ouvir a voz de Deus. Escolher priorizar a mesa, o diálogo, o tempo de qualidade. Pequenas escolhas que geram grandes cercas espirituais. E talvez você pense: mas eu não tenho força para manter essa disciplina. A boa notícia é que você não precisa ter tudo sozinho. O Espírito Santo foi enviado exatamente para isso. Para nos lembrar, nos conduzir e nos fortalecer na caminhada. Peça a Ele ajuda. Peça que renove em você o desejo pelas coisas do alto. Peça disciplina, e Ele vai te responder com graça e poder. Além disso, ensine a sua casa a ter essa disciplina. Não seja o único intercessor. Forme uma geração de guerreiros espirituais. Envolva sua família nas orações, nos jejuns, na leitura da palavra. Transforme sua casa em uma escola do céu. Porque o inimigo treme diante de uma família que se une em disciplina espiritual. Hoje, Deus está te chamando para uma vida que não depende de picos emocionais, mas de raízes profundas. Uma vida onde o inimigo pode até tentar, mas encontra portas fechadas, corações blindados e um ambiente saturado da glória de Deus. Você pode ter um lar protegido, mas isso exige decisão diária. Declare agora: eu escolho a disciplina espiritual para proteger minha casa. Com essa escolha, você constrói um legado. E se permanecer firme, sua casa será conhecida no céu como uma fortaleza de fé, e no inferno como um território impenetrável. Chegamos ao final dessa jornada espiritual, mas não ao fim do agir de Deus. Muito pelo contrário, este é apenas o começo de uma nova estação sobre a sua casa. Depois de cada palavra liberada, cada oração feita, cada verdade da palavra proclamada, o céu agora tem um registro do seu posicionamento. E quando alguém se posiciona com fé, o impossível começa a se mover. Você não está saindo desse momento como entrou. Há um selo sobre sua casa. Há uma unção que repousa sobre o seu lar. O Senhor ouviu cada clamor, cada declaração, cada gemido que talvez nem tenha sido verbalizado, mas foi sentido no Espírito. Ele viu a sua entrega. Ele sentiu o seu desejo sincero de ver sua família restaurada, protegida, conduzida por Ele. E agora, eu declaro sobre você, com fé e autoridade no nome de Jesus, que a sua casa seja uma fortaleza espiritual, um refúgio em tempos difíceis, um território onde o inimigo não encontra entrada. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, invada cada cômodo, cada pensamento, cada relação dentro desse lar. Que o amor seja restaurado, que a fé seja renovada, que a alegria seja plena. Receba essa bênção. Que os seus filhos sejam como flechas afiadas na mão do valente, direcionados com sabedoria e protegidos por anjos do Senhor. Que o seu casamento seja revestido de honra, de graça, de comunhão verdadeira. Que haja fartura na sua mesa, provisão em tempos de crise, portas abertas onde parecia impossível, e mesmo que venham os dias difíceis, porque eles virão, você não será abalado, porque você construiu sobre a rocha, porque você selou sua casa com oração, com palavra, com jejum, com fé. E o Deus que começou esta boa obra é fiel para completá-la. Você não depende de forças humanas. O próprio Espírito Santo será seu conselheiro, seu ajudador, seu intercessor nos dias de angústia. Agora, levante sua voz onde estiver e diga: Senhor, eu recebo tua bênção sobre minha casa. Declare com fé: nenhum mal entrará na minha família. E compartilhe esta palavra com outros. Não guarde essa transformação apenas para si. Seja canal de cura, de esperança, de proteção para outros lares que ainda precisam dessa cobertura espiritual. E quando a dúvida tentar voltar, quando o medo quiser bater novamente à porta, volte a esse conteúdo. Reescute cada capítulo. Ore novamente. Reforce a fortaleza. Porque manter a bênção também exige continuidade. Mas você não está só. Deus está contigo. A sua casa é do Senhor. E o céu inteiro celebra essa decisão. Se isso tocou seu coração, comente aqui embaixo. Minha casa é do Senhor Jesus.
Vamos juntos, dia após dia, construir um lar onde o Espírito Santo se sinta em casa. Porque quando Deus habita, nenhum mal permanece. Que a paz reine, que o amor floresça e que a fé seja inabalável.